Olá, família do Mundo dos Mistérios. Sejam bem-vindos. Em uma idade jovem, a maioria das pessoas se vê assistindo a filmes de verão populares que apresentam piratas, caça ao tesouro, grandes aventuras e exploração sem fim na esperança de descobrir grandes segredos e riquezas incalculáveis. O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que há tesouros e segredos escondidos ao nosso redor. E essas descobertas geralmente são feitas quando menos esperamos. A partir de agora, vamos dar uma olhada em um mistério do passado da humanidade. Acredita-se que em 2003, em uma área anteriormente inexplorada das montanhas Bucegi, um serviço de inteligência romano ultra-secreto fez uma descoberta fascinante, que, segundo muitos autores e pesquisadores, poderia mudar a história da humanidade. Supostamente, nas profundezas da Terra, abaixo das colossais montanhas Bucegi na Romênia, foram encontrados vestígios de uma civilização extremamente antiga. Anos depois, em 2009, um livro intitulado Transylvanian Sunrise foi publicado, criando um barulho significativo na comunidade de pesquisadores. Boa parte de Transylvanian Sunrise trata da repressão da descoberta que foi feita e do esforço para usar seus benefícios apenas para fins específicos mantidos longes e ocultos da sociedade. O livro detalha uma descoberta feita sob a chamada Esfinge Romênia, nas montanhas Bucegi. As montanhas Bucegi fazem parte da Cordilheira dos Cárpatos, que abrange 6 países europeus. No entanto, a maior parte dos Cárpatos está localizada na Romênia, precisamente onde estão localizadas as montanhas Bucegi. Sem o conhecimento da maioria, existe uma antiga esfinge localizada nas montanhas Bucegi da Romênia. Em 2003, o Pentágono descobriu, por meio do uso da tecnologia de satélite, uma anomalia sob esta antiga esfinge. A varredura de satélite da montanha revelou 2 grandes blocos energéticos, grandes salas. As barragens eram feitas de energia artificial. A primeira era a planta, como um muro que bloqueava o acesso ao túnel. A segunda era enorme, como uma cúpula ou hemisfério na extremidade oposta do túnel, perto do centro da montanha. Lamentavelmente, essa descoberta foi escondida da sociedade, embora seja bem correto que o labirinto seja real. Será que o mesmo aconteceu nas montanhas de Bucegi? Os críticos argumentam que a descoberta e o livro são afirmações que precisam ser melhor avaliadas e estudadas, mas ainda é cedo para descartar ou comprovar qualquer coisa. Atualmente, não há evidências científicas conclusivas que comprovem a existência de atividade alienígena na Lua. Embora existam teorias e relatos de avistamentos de objetos não identificados no espaço, incluindo perto da Lua, essas alegações não foram corroboradas por dados verificáveis e aceitos pela comunidade científica. As missões espaciais humanas e robóticas enviadas à Lua não encontraram evidências definitivas de atividade estrangeira. No entanto, a exploração lunar continua e novas descobertas podem surgir no futuro. Esta poderia ser a prova de atividade extraterrestre na Lua. Um vídeo surpreendente foi obtido na China com uma câmera profissional de longo alcance. O vídeo apresenta o avistamento de um objeto de origem desconhecida em frente à Lua. Em sua conta no Twitter, Jaime Maussan apresentou um registro que supostamente mostraria a presença de um OVNI perto da Lua e que confirmaria teorias sobre vida extraterrestre. José Jaime Maussan Flota, nascido em 31 de maio de 1953, é um popular jornalista mexicano e também ufólogo. Sua carreira na área jornalística começou em 1970 e rapidamente se consolidou. Ele atuou como repórter de vários importantes jornais e emissoras, entre El Sol del México, Chex Rádio e na Televisa. Também esteve no telejornal 24 Horas. O objeto não identificado foi registrado em 29 de setembro de 2022. A espaçonave em forma de disco teria um tamanho aproximado de 54 quilômetros de diâmetro, disse Jaime Maussan. O registro nos apresenta de maneira nítida um possível OVNI clássico em forma de disco. Jaime Maussan está otimista de que este é um dos registros mais interessantes feitos recentemente sobre o fenômeno OVNI. Segundo ele, esse vídeo demonstraria que OVNIs existem e estão presentes em nosso satélite natural, a Lua. Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões.
Existem muitas teorias de que seres alienígenas usam a Lua como base e monitoram a Terra através dela. Já foram confirmados que existem muitos túneis enormes na Lua. Os tubos de lava túneis da Lua são grandes o suficiente para caber o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, localizado em Dubai, no Emirados Árabes Unidos, com uma altura total de 828 metros. Olá, família do Mundo dos Mistérios. Sejam bem-vindos. Um estranho objeto encontrado no Mar Báltico em 2011 confundiu a comunidade científica, a ponto de não se poder descartar que pertencesse a uma civilização avançada muito mais antiga que a humanidade. Uma equipe de mergulho sueca chamada Ocean X detectou a misteriosa anomalia do Mar Báltico em seu sonar enquanto procurava um tesouro nas profundezas do norte do Mar Báltico, no centro do Golfo de Bótnia. A partir de agora, iremos dar uma olhada nessa incrível descoberta. Durante a investigação, os especialistas afirmaram que algo estranho havia acontecido. Todos os dispositivos eletrônicos pararam de funcionar bem na área onde a estranha estrutura foi encontrada. Algo que surpreendeu os pesquisadores que não conseguiam explicar essa misteriosa anomalia. Com muito esforço, a equipe conseguiu recuperar uma amostra da estrutura submersa, que foi retirada para uma série de análises. Durante o processo, descobriu-se que continha limonita e goetita. Segundo o geólogo israelense Steve Weiner, esses tipos de metais não podem ser produzidos naturalmente. Declarações que têm causado grande polêmica dentro da comunidade científica. Existem muitas teorias que tentam explicar a anomalia do Mar Báltico, algumas muito comuns e outras extremamente excêntricas. Alguns especialistas sugeriram que se trata de um dispositivo antissubmarino, criado pelos nazistas. Outros acreditam que poderia ser um OVNI afundado desde os tempos antigos. Os mais céticos, assim como os principais pesquisadores da história, garantem que não passa de uma formação rochosa natural. No entanto, até agora é impossível dizer qualquer coisa, uma vez que não foram encontrados fundos suficientes para uma investigação exaustiva. Então, ainda não sabemos realmente o que está escondido nas profundezas. Outra descoberta interessante foi feita recentemente no mesmo local, onde foi detectada a anomalia do Mar Báltico. Esse outro objeto estranho foi chamado de artefato antigravitacional, graças a Boris Alexandrovich, que foi o responsável por sua descoberta. Segundo Alexandrovich, após uma análise preliminar, foi determinado que o objeto data de cerca de 140 mil anos. Mesmo assim, ainda não é possível verificar a veracidade das palavras do investigador, especialmente se levarmos em conta apenas o cânone convencional da história.